Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais essa noite de sexta-feira reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos agradecer ao Senhor essa possibilidade que nos está sendo dada de nos reunirmos, mesmo de forma virtual, e sempre relembrando, onde mais de dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E com certeza somos muitos reunidos, então a presença de Jesus se faz em nossa casa através dos seus espíritos de luz, dos seus mensageiros. Então, pedindo a minha espiritualidade superior da casa que me intua nesse momento para esse estudo, trazendo as informações da doutrina desse livro ditado pelos Espíritos, da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Para iniciar, eu vou ler um texto da mentora Joana de Ângeles, que está no capítulo 23 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que fala sobre a riqueza. A missão inteligente do ser humano na Terra é a de promover o próprio como progresso geral. E aí reside o fim providencial da riqueza, que estimula a criatividade com fins nobres e a dignificação espiritual, mediante a ampliação do pensamento que se desveste das couraças do mito para realizar obras em favor do seu crescimento emocional e moral. Então aí vemos já uma das formas dos ensinamentos da riqueza, porque a riqueza em si, ela é neutra. O que a gente vai ver no estudo é que a forma que se utiliza dessa riqueza é que traz as variações. Essas riquezas podem ser sempre usadas para o bem e o serão com a nossa evolução moral, como para o mal. Então, a primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão 808 desse capítulo é: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude das quais uns dispõem de mais meios de adquirir bem do que os outros? Então aqui Kardec está perguntando se essa desigualdade não é pela individualidade que cada um tem, pela capacidade de cada um tem de dispor de meios, de inteligência, de trabalho, de uma série de caracteres que são individuais. Lembrando que convivemos, com espíritos na Terra, convivemos na Terra, no nosso orbe, com espíritos de tempos evolutivos diferentes. Portanto, conhecimentos intelectuais e conhecimentos morais diferentes. A gente já vem vendo, de acordo com esses estudos, que na Terra habitam espíritos muito mais evoluídos porque vivem há mais tempo, tiveram mais encarnações, e que a nossa fatalidade sempre será a evolução para a perfeição relativa. Mas aí os espíritos respondem a Kardec: sim e não. Então a desigualdade pode originar dessa capacidade, dessa faculdade individual. Porém, não necessariamente, porque ela pode originar da velhacaria e do roubo. Que dizes? Então os espíritos ainda traz a pergunta a Kardec: muitas das riquezas vieram das trapaças, das condutas ilegais e de roubos, Então essas riquezas não vieram de forma adequada, não vieram de forma honesta. Então também precisamos julgar isso. Como é a aquisição dessas riquezas? Então não podemos já julgar que existe uma capacidade especial de pessoas que adquiriram riquezas, porque elas podem ter chegado de modo espúrios. E aí Kardec segue: mas a riqueza herdada, essa não é fruto de más paixões. Na realidade, ele nem faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. As riquezas herdadas, essa não é fruto de uma má paixão. E aqui eu trouxe a foto de quantas pessoas estão amarradas, esperando as heranças,
E a gente vê na obra de André Luiz, em várias delas, né, relatos de irmãos que vêm cobrar de encarnados, né, trazendo grandes angústias, essas heranças que foram obtidas de forma irregular, com tramas de morte, tramas de traição, e esses espíritos voltam muito angustiados, fazendo a sua cobrança a esse irmão. Né? São espíritos que, apesar de estarem com razão, eles ainda se encontram em perturbação e ainda não adquiriram a capacidade do perdão. E esse auxílio, a gente vai vendo nas obras, sempre é a proposição dos espíritos mais evoluídos junto a esses dois irmãos, para que se passe a harmonia entre os dois e cada um possa seguir o seu caminho de forma mais adequada. Mas aí os espíritos respondem: que sabes a respeito? Que sabemos da onde veio o dinheiro que é herdado pelas pessoas? E ele fala: busca a fonte de tal riqueza e verá que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acredita que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis, isso o que Deus julga, e te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, como eu comentei anteriormente, a primeira coisa é isso: como sabemos a origem dessa riqueza? Se ela veio de uma forma legal ou ilegal. Segundo, o que sabemos dos desejos das pessoas que herdam essa riqueza? Como ela foi cobiçada? Quais desejos secretos foram esses movimentos, inclusive acelerando, como eu já falei antes na obra de André Luiz, acelerando a morte por envenenamento, com tramas urdidas, né, secretamente, para que o possuidor da riqueza desencarnasse de forma mais rápida e ela pudesse ser aproveitada pelos desejos. Mas o que informa os espíritos é que muitas vezes o julgamento de Deus é mais severo, porque muitos desses que herdaram e o herdaram de forma irregular não são julgados pela lei humana, porque de nenhuma forma aparece. Um dos livros do André Luiz mostra, né, que a pessoa trabalhava para uma pessoa rica, era considerado um filho, ele rouba uma parte do dinheiro e assassina essa pessoa. Ajuda, inclusive, os herdeiros a ter uma segurança e foge com a parte dela, e ele é perseguido por esse irmão. E no momento seguinte, de André Luiz mostra que todos dois são amparados por espíritos de luz, quer dizer, André Luiz numa tarefa, e vem uma irmã muito de plano espiritual muito mais elevado, que também ampara o que seria o obsessor, né? Para resgatar os dois, para os dois terem paz e seguirem o seu caminho. Então, é muito importante ter essa noção que muitas vezes a matéria não julga a matéria, mas a parte espiritual nunca fica desconhecida. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Então, quem recebe uma herança mal adquirida é responsável? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se ignoram como é possível que aconteça. Então, na realidade, se o herdeiro desconhece a origem de como foi adquirida essa riqueza, ele não pode ser responsabilizado.
né? A gente não pode ser responsabilizado pelo erro de outro desde que nós não conheçamos. Se conhecemos esse erro, passamos a ser sócio dele, né? Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem a ter a mão de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Então, muitas vezes, né, essa riqueza chega à pessoa, né, que desconhece, com uma forma de ela poder corrigir algo errado no passado. E feliz dele, se assim compreende, se ele entende que aquela riqueza deve ser usada de forma adequada, a benefício de todos, e não só de forma egoísta para o seu benefício individual. E se ele fizer em nome o bem, se ele fizer o bem em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro este último é quem a provoca, quer dizer, o último necessita que essa riqueza também, né, aquele que errou, necessita que essa riqueza seja bem usada, né? Então, de alguma forma, também é proporcionada chegar à mão adequada e a correção vai ser em benefício dos dois. Então, nós vemos que a riqueza, a herança, não é uma coisa tão simples, né? Vai depender de como foi adquirida, do conhecimento da forma que foi adquirida e o bom uso que é dado a ela pelos herdeiros. E Kardec continua perguntando: sem a quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor dos seus bens de modo mais ou menos equitativo? Aquele que assim proceder será responsável da morte pelas disposições que haja tomado? Então aqui Kardec está perguntando, né? Podemos servir a Deus e a Mamon? Se distribuirmos a riqueza igualmente em benefício ou malefício, isso será equilibrado? E os espíritos respondem: toda ação produz seus frutos. Doce são os das boas ações, amargo sempre das outras. Sempre entendei o bem. Então, na realidade, aqui é exatamente isso, né? Na realidade, nós estamos nessa bifurcação e podemos, na nossa viagem, direcionarmos a dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. E o mal sempre será mal. Então, se temos uma árvore que não é boa, os frutos dela não serão bons de forma alguma. E a árvore boa sempre serão os frutos. Então, pelos frutos, reconheceremos a árvore. Então, um alerta. Né? Não adianta tentarmos compensarmos. Né? Vamos dividir isso, vai para o bem, e isso nós vamos dedicar totalmente a movimentos da materialidade. Ah, eu estou equilibrado, fiquei 0 a 0. Não. Sempre vai pesar. Os frutos amargos sempre serão trazidos à tona. E o bem tem que prevalecer. E a gente sempre lembra: quem deixa de fazer o bem está fazendo o mal. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Então Kardec está perguntando se em algum momento a igualdade absoluta das riquezas já ocorreu. E aí os espíritos vão responder: não, nem é possível. Isso se opõe à diversidade das faculdades e dos caracteres. Então, em nenhum momento da história houve uma absoluta igualdade. Nós fomos criados simples e ignorantes e trilhamos nossos caminhos, né, em direção à perfeição. Uns mais rápidos, outros menos rápidos. E, na realidade, essa é a grande riqueza que trazemos. É a riqueza moral, né? Que não enferruja, que não pode ser roubada
e que as traças não destroem. Mas as riquezas, estão falando aqui as riquezas materiais, não poderiam ser distribuídas de formas absolutas, porque existe a diversidade de faculdades e caracteres, quer dizer, de capacidade de administrar o bem. E aí, quando a gente vai para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no Desigualdade das Riquezas o seguinte texto inicial. A desigualdade da riqueza é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. Quer dizer, se a gente ver somente a vida atual, de fato é muito difícil entender porque existem pessoas que vivem na abastança e outros na carência. Porque a gente só vê uma fotografia e na realidade deveria ver um filme. Tem uma frase que eu sempre digo nos estudos, que é de Emmanuel, que diz: todo dia vemos várias injustiças, mas não vemos injustiçados, porque na realidade a injustiça que salta aos olhos não nos traz o conhecimento do que aconteceu no passado. Então existe sempre uma justiça que a nós não é dado a capacidade de julgar, de analisar. Então, esse é um cuidado que nós temos, né? Então, ele continua a pergunta. No entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então, ele está trazendo aqui uma posição política filosófica, né, que já naquela época existiam homens que achavam que todas as riquezas deveriam ser repartidas igualmente a todos. E o que os espíritos respondem? Quem são esses homens? São sistemáticos esses tais. Sistemáticos são pessoas que partem do mesmo sistema, que são grupos que se fecham e têm uma visão pragmática sobre um tema. Então, poderíamos dizer que são vertentes políticas, vertentes filosóficas. E existe aqueles que são ambiciosos, cheios de inveja, já que ele não pode obter, vamos dividir, vamos tirar o que é do outro. Não compreende que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeito pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, quer dizer, atrás de monstros que não existem, né? A gente sempre fica correndo atrás de coisas e de sonhos impossíveis, quando deveríamos estar preocupados com a caridade e a correção. E ele fala, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele diz? Que a primeira questão que apresenta é essa: por que todo homem não são igualmente ricos? Não são por uma razão simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, em um ponto matematicamente demonstrado, que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e suficiente, e que, supondo que essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Além disso, ele traz na continuação do texto que essa divisão, trazendo a cada um mínimo para que possa sobreviver, também poderia ser um entrave para a evolução, porque podia, de alguma forma, impedir o desejo de trabalhar mais, de estudar mais e de termos progressos. Poderia trazer um estacionamento do nosso progresso, porque cada um ia ficar satisfeito com o que tem. Se eu tenho isso que é o mínimo para viver, por que eu vou me esforçar para trazer mais? Mas, na realidade, o que se coloca no texto é que essa riqueza deveria ser usado como ponto de difusão de progresso.
E esse progresso deveria ser tanto individual quanto coletivo, né? E que as riquezas não permanecem eternamente nas mesmas mãos. Elas vão mudando de mãos e de pontos, exatamente para isso, para trazer o progresso em vários locais de forma disseminada. Também, se houvesse um estacionamento dessa riqueza só num grupo, não haveria evolução de outro. E a gente vê isso historicamente nas potências mundiais, como houve mudança, né, da gente estudando, né, pouco tempo, só de há 2000 anos, a gente vai vendo a força de Roma, depois a força vai mudando para Portugal, Espanha, Inglaterra, depois os Estados Unidos, agora evoluindo para os Estados Unidos e a China. Então a gente vai vendo que essa riqueza vai modificando o local e trazendo evolução, né? A gente vê a China, que era um país eminentemente rural, com a riqueza, o grau de evolução tecnológica que teve, né? E esperamos também que essa riqueza ajude, além do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento cultural, traga a caridade, o amor, né? Diminua um pouco a ambição, o egoísmo e seja convertido para o bem de todos. Aqui eu vou trazer só um exemplo, quando a gente fica meio desesperançado. Esse senhor se chama Charlie Finney, o apelido é Chuck. É um bilionário que sempre sonhou não em acumular mais e mais riqueza, e sim em doar todo o seu dinheiro para fins beneficentes. Esse empresário americano de 89 anos chegou há poucos dias ao seu objetivo de doar quase 8 bilhões de dólares em ação de caridade pelo mundo. Esse texto é atual, tem um mês e pouco que se saiu nas mídias. Ele separou uma parte para ele e a esposa viverem e ele doou. Ele trabalha desde 10 anos, né? E ele não herdou nada, ele construiu esse grande patrimônio. E ele ficou com uma parte mínima para dar um suporte para ele nos últimos anos de vida, para ele e a esposa, e fez essa doação. Ele já fazia doação a longo prazo, mas ele não dava anúncio à mídia, né? Ele fazia de uma forma escondida, né, para as pessoas não saberem, porque ele não queria chamar atenção, ele diz isso. E ele fala essa frase que eu achei muito interessante. As pessoas devem se definir ou sentir a responsabilidade de usar parte de seus recursos para melhorar a vida de seus pares, ou então criarão problemas insolúveis para as gerações futuras. Então a gente vê que a todo momento tem espíritos que reencarnam, né, com conhecimento passado, com essa característica da caridade, da distribuição, e nesse momento ele não está só pensando na vida atual, ele fala, né, os problemas serão para as gerações futuras, porque o acúmulo de riqueza em poucas mãos não será bom, né? Será um prejuízo a longo prazo. Aqui uma frase de Dom Pedro Casaldália: nós somos aquilo que amamos, o que fazemos e o que sonhamos. Vem bem a calhar com a resposta que os espíritos vão dar a essa pergunta de Kardec. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dar com o bem-estar? Bom, se a gente ama, faz o que quer e faz o que sonha, nós podemos chegar ao bem-estar. E os espíritos respondem: não, mas o bem-estar é relativo e todos deles poderiam dele gozar. E se entendessem convenientemente porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalho pelo quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é que perturba.
Então a gente vê que se todos nós trabalhássemos, tivéssemos uma possibilidade de trabalhar com amor nas coisas que desejamos, a evolução fluiria de forma mais simples. Mas também nesse momento nós temos que procurar trabalhar com amor, mesmo que nos seja muito agradável. E a cada momento procurando coisas agradáveis para fazermos. E isso vai ser o bem-estar. E aqui a gente está vendo que existe uma grande diversidade em todo o nosso planeta, mas todas as mãos com as suas diversidades podem se estender e se unir para uma melhora de todos. Será possível, então, os espíritos perguntam, que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça, estendendo mais, né, a lei de justiça e caridade. Mas isso já falei, é uma fatalidade. Então cada um tem que trabalhar da melhor forma possível para esse progresso. Sempre lembrando que o sofrimento está diretamente relacionado ao afastamento das leis divinas. Né? Quanto mais nos afastamos, mais sofremos. Quanto mais nos aproximamos, menos sofremos. Então, esse entendimento, com certeza, com essa aproximação, será uma fatalidade, será uma continuidade. Eu comecei o estudo com uma imagem forte e acabo com uma imagem forte, trazendo essa pergunta de Kardec, que é a 813. Eu já pergunta: há pessoas que, por sua culpa, caem na miséria? Caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá à sociedade. Eu estou trazendo essa imagem, né, que é muito comum. Essa imagem mostra a indiferença tão comum, né, que a gente passa e não vê os invisíveis, né? São literalmente invisíveis. As pessoas estão ali em situação de rua, passando por dificuldades, e todos passamos e são invisíveis, nós não vemos, né? E muitas vezes ainda julgamos essas pessoas, né? Porque muitas delas estão ali, sim, por algo que fizeram, né? Estão ali uma prova de expiação, estão ali como uma prova nessa encarnação de melhora, passando por essas dificuldades. Vamos lembrar que nem todos estão passando por expiação. Muitos estão passando por provas, né? Então, mas a gente traz o julgamento e a gente tem que entender que nós, como sociedade, somos responsáveis também por esse fato. E é que os espíritos trazem a gente em 1860. Mas certamente que a sociedade é responsável. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada culpada de semelhantes coisas, porque a sociedade no geral também estimula o desejo, né? Estimula nos anúncios a você ter o melhor tênis, a você ter a melhor roupa, a você ter o melhor carro, trazendo nisso, né, o desejo de coisas que na necessidade são coisas materiais, coisas externas, mas que na realidade, como vivemos ainda num mundo de prova e expiação, onde temos mais dificuldades do que facilidades internas, né? Porque ainda estamos nesse mundo, né? Se ainda não progredimos para outra, é porque temos grandes dificuldades. Então, estamos aqui para melhorar, né? Então, isso, dessa forma, esses convites estimulam muitos irmãos a fazer um caminho mais dificultoso. Mas também somos responsáveis, porque fazemos parte dessa sociedade. A sociedade não são só os outros, somos nós, né? Demais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? Então, nós, como sociedade, não temos que nos empenhar para a melhora de todos? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de lhes sufocar-lhe as tendências perniciosas.
Então, muitos desses irmãos têm tendências perniciosas, mas que com a boa educação eles poderiam conseguir controlar, sufocar esse desejo. Mas por esses convites contínuos feitos pela sociedade de ter um melhor telefone, de ter isso, ter aquilo, né? Em vez de ser isso, ser aquilo, é só o ter, pode facilitar esse desencaminhamento. Então, gente, esse é o estudo da noite de hoje. É para nós refletirmos enquanto sociedade, refletirmos nas nossas responsabilidades para com outros irmãos, né? E sempre lembrar aquela pergunta clássica, né? Que sempre se é feito na sociedade. A sociedade é racista? Sim. 90% das pessoas respondem. E quando pergunta, você é racista? 10% é racista. Então, existe uma, né, nós não fazemos parte dessa sociedade, nós nos excluímos, né? Eu estou só fazendo essa pergunta, que é uma pergunta comum em pesquisas, né? Quer dizer, a gente acha que a sociedade é desonesta, mas pergunta, e você é honesta? Então, 100% acha a sociedade desonesta e 0% são desonestos. Então, existe uma informação. Então, nós, como sociedade, né, como pessoas pertencentes a essa coletividade, temos sim responsabilidade com todos os irmãos que nos cercam. E devemos sim trabalhar para nos melhorarmos e com isso melhorar o nosso orbe. Queria agradecer vocês mais uma vez, desejando uma boa noite, que nós façamos essa reflexão sobre esse momento que passamos, né? E que a espiritualidade superior nos ampare, quando cairmos nos reerga, e que essa luz sirva como um farol guiando o nosso caminho. Graças a Deus por mais esse estudo. Boa noite a todos.